Fala, neófitos e neófitas, sejam muito bem-vindos ao Ilustre Perito, esse quadro que a gente fez para conversar com peritos sobre determinados temas. Hoje temos aqui a presença do Felipe. Vem, Felipe. Obrigado aí, mais uma vez aqui com vocês do Engenharia de Quinta. Obrigado, Léo, obrigado, Lia, que sempre nos recebe tão bem. Estamos aí para falar um pouquinho sobre a área de perícia. Vamos lá. Bom, para vocês que não entendem, a gente traz um tema hipotético, onde a gente traz o perito aqui para falar e responder alguns quesitos de uma forma geral, que dê uma introdução e um caminho para vocês seguirem nessa determinada área. Vamos começar aqui. De praxe, né? Queira o Ilustre Perito indicar quais são as suas habilitações técnicas e acadêmicas. Olá, eu sou formado originalmente em engenharia ambiental, atuo muito na área de perícia ambiental, mas coordeno perícias de engenharia de todas as áreas com profissionais capacitados e habilitados naquela área específica. Tenho MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, também sou técnico em edificações, a gente tem que lembrar disso, e atuo na área há mais de 13 anos. Né? 13 anos ali, a gente estava computando ontem os casos que eu atuei, são mais de 600 projetos, laudos diferentes que a gente fez ali, sem considerar que o laudo de vistoria de vizinhança, muitas vezes, um é 1.300 laudos pequenos. Né? Isso aí. Mas aí... Ok. Bom, como os crimes ambientais, nós vamos tratar aqui, aproveitando a sua expertise ambiental, vamos pegar como os crimes ambientais, tais como desmatamento ilegal, ocupação irregular de áreas de preservação permanente e lançamento de efluentes sem tratamento, se tornam ações judiciais que envolvem perícias ambientais. Então, Léo, isso é muito importante. Nem todo crime ambiental vai se tornar uma ação judicial, que vai se tornar uma perícia ambiental. Muitas vezes, quando a pessoa faz o desmatamento, ocupa uma área irregular de APP, ou lança o efluente de forma irregular, ele tem ainda, no primeiro momento, a multa, né? A multa do IBAMA, a multa da Polícia Ambiental ali que pode ser tida, ou até da Prefeitura, caracterizando aquilo ali. E dependendo do tipo de crime, do tamanho do crime, aquela multa vai ter um valor de infração que pode ou não se tornar um processo judicial, dependendo do crime que foi cometido, né? Se a pessoa chega, recebeu a multa e paga a multa, encerrou ali, porque o potencial poluidor era pequeno, então ele tem outro caminho, ele pode recorrer administrativamente, que é trabalho muito comum de nós engenheiros, que é auxiliar tecnicamente os advogados a recorrer das multas, né, dos embargos, para liberar o empreendimento ou não pagar aquela multa daquele valor. Quando ele não recorre e ele ou não questiona, isso pode se tornar uma ação civil pública que o Ministério Público vai encaminhar para o judiciário. Antes disso é feita uma investigação comprovando, mas que envia para o judiciário. Se a pessoa não recorrer dentro do judiciário e o juiz acatar aquele auto, aquela investigação, sem ter perícia, pode nem precisar ter perícia e a pessoa ser condenada. Mas o que acontece geralmente? Ele tenta recorrer administrativamente, corre atrás disso, vai levando até a última instância, até que judicializa, e aí vai ter a perícia ambiental para o cara não pagar aquela multa e não ser culpado por um crime ambiental. Dos crimes ambientais que a gente mais vê hoje em dia, assim, que mais repercute, são o de ocupação de área de APP. Aqui em Vila Velha nós temos vários casos assim, emblemáticos que saem no jornal. A gente trabalhou recentemente lá em Uruçuquara, né, que lá em Linhares, São Mateus, é uma praia das barracas que ocupavam a área perto da praia, que não podia. Sim. E a ordem da perícia, o ponto controvertido está ocupando a área, tem que demolir? Entendi. Para você dar isso dali, é uma perícia que eu pude trabalhar e a gente definiu que tinha que demolir, porque não tinha como. O dano ambiental ele existe, né? Não tem como você manter uma casa numa área de APP e falar que não existe um dano ambiental ali ocupando. Né? Recentemente, Vila Velha teve o caso da Paulo César Vinha, né? Até onde a extensão ou não, que resolveu um problema na parte da área imobiliária do Vale Encantado. E o próprio Morro do Moreno, né? Que sai no notícia o tempo inteiro, todo mundo deve ocupar isso. A gente teve um caso agora, recentemente, que não tinha nada a ver com a área de APP, que era um empreendimento todo legalizado lá em Guarapari, né? O Manami. Isso, Manami. Tudo certinho, tudo certo. Claro, a comunidade no entorno vai questionar, tudo vai questionar, mas que segue os trâmites ali para não ocupar a área e poder ser desenvolvido, né? Porque a parte ambiental, ela tem um jeito de fazer certo. E as pessoas muitas vezes querem fazer o mais fácil, né? Ok. Para casos de crime de poluição, quais são os passos a serem seguidos para elucidar uma perícia, uma possível perícia?
Então, geralmente na hora que a gente é nomeado ou está como assistente técnico, vamos partir pelo passo do perito judicial ambiental, né? Ele vai receber o processo, ele vai analisar os quesitos das partes, geralmente do Ministério Público e da parte que está recorrendo. Você vai analisar toda a documentação primeiro. No segundo passo é marcar a perícia e ir em loco para verificar o estado daquele crime, né? Geralmente é muito comum você, na hora que você vá para o local da vistoria, da perícia, o que aconteceu que estava nos autos nem existir mais. Já está descaracterizado. Porque na hora que o cara recebe a multa ambiental, diferente dos outros tipos de multa, muitas vezes ele para de fazer. Ele para de lançar, ele para de acessar a área. Até para não ter progressão. Para não ter progressão. Então você chega no local e pode ter acabado. Eu tive um caso muito emblemático que nós chegamos no local, ocorreu revegetação natural. A perícia aconteceu 6, 7 anos depois do crime ambiental. Então já estava pronto. A pessoa que foi multada, a pessoa que foi embarcada, não fez nada, mas o próprio local se regenerou. Sim. Então faz a vistoria, vai para o escritório e vai analisar ali todos os documentos e os autos ali para ver. Uma coisa importante, Léo, é que a definição que se você vai fazer ensaio ou não numa perícia ambiental é na hora que você recebe o processo. Então você tem que analisar, verificar se você vai ter que fazer algum ensaio seu para comprovar se houve o desmatamento, se houve a questão da poluição, do lançamento do efluente, se você vai precisar de imagens de aerolevantamentos, né, imagem de drone ali para colocar, para você estar trabalhando, e até mesmo topografia ali, porque você vai ter que medir geralmente, é muito comum a área que você tem do rio até onde que pegaria que vai ser a área de APP, porque você vai ter que fazer um georreferenciamento ou topografia ali. Então e a gente vai entregar o laudo para o juiz, as partes vão questionar, geralmente questionam, e a gente vai responder os esclarecimentos e muitas vezes ir para uma ação judicial ali, ir presencialmente no juiz, né, para tirar as dúvidas e esclarecer. Quando você fala de ensaios, alguns mais comuns assim que você costuma verificar? Os ensaios mais comuns na perícia ambiental são a parte de efluentes, de verificar a característica dos efluentes, do próprio corpo hídrico, se ele está dentro das normas, se ele está recebendo algum efluente. A parte de solo também é muito importante, a gente fazer ensaios no solo. Contaminação, né? Para verificar se houve contaminação, entendeu? E se trazendo aqui para a realidade urbana, né, você tem ali a contaminação, vamos dar um exemplo, posto de gasolina, é muito comum falar que teve vazamento. Na licença ambiental, geralmente ele já tem como condicionante fazer o monitoramento, mas geralmente na perícia você vai ter que fazer também o seu monitoramento ali para ver. Basicamente são esses, mas tem outros, tem desde poluição do ar, entendeu? Que você vai botar equipamentos ali para coletar as características, e como está acontecendo, né? Geralmente o ponto-chave da perícia ambiental é porque você vai ter que levar a questão de documentação muito a sério. Porque os registros, muitas vezes, que vão comprovar se o crime ambiental aconteceu. Porque na hora que você chega ali, talvez, é o que eu falei antes, talvez não existe nenhum fato que você consiga constatar e é só documentação, porque já se recuperou. O meio ambiente se recupera sozinho, né? Entendi. Para o caso de desmatamento, como identificar se o local está em área de preservação ou não? Acho que você fala um pouco. Né? Eu falei um pouco, são as áreas de APP, definido na lei ali, é muito claro, né? Mas basicamente é o que eu falo. Está perto de rio? Está perto de praia? Está perto de nascente? É topo de morro? Então você já elimina ali a maioria dos casos de APP. Claro, tem outras características como reservas naturais e tal, mas basicamente é isso. Mas geralmente você tem, cada estado você tem ali já as plantas bem definidas, já referenciadas que você vai definir, mas existe o bom senso. Eu falo muito isso. O leigo ele pode falar, não tenho conhecimento. Pessoal, se o leigo tiver bom senso, ele vai entender que aquilo ali não podia fazer. Principalmente cortar a árvore, né? Desmatamento, hoje todo mundo sabe que não pode fazer de qualquer maneira. Tirando o eucalipto dele, que ele plantou, né? Você tirar um pé de castanheira, tem que ter todo cuidado. Não, aqui dentro da cidade é muito comum remoção de árvore para construção. É mesmo. Cara, a dificuldade de você retirar uma árvore de calçada, mesmo que está contribuindo para não dar acessibilidade, danificando a fundação, danificando a calçada, é algo difícil pra caramba, porque você tem que comprovar e muitas vezes plantar uma outra no local. Reposição, exatamente. Como podem ser calculados prejuízos financeiros para o caso de desmatamento ilegal, por exemplo? Então, você tem vários tipos de... Existem várias formas para você mensurar o impacto ambiental. Existe a avaliação de impacto ambiental, a avaliação financeira, né?
Mas o mais comum que eu tenho visto é você fazer o projeto de um PRAD, de recuperação de áreas degradadas, onde você vai computar todos os custos ali para você ver quanto que custaria para recuperar aquela área. Diferente de valoração ambiental, que é aquele bem que está lindo, maravilhoso, quanto que aquilo vale, entendeu? Então, que tem outros métodos. Mas do dano ambiental, a recuperação de áreas degradadas é o que mais faz ali, porque ele serve para tudo. Você serve para a parte de poluição, de lançamento de efluentes, que Deus, quanto que custa para recuperar aquela área degradada. E com aquele orçamento em mãos, você consegue valorar quanto custaria, né? Eu acho que é o jeito mais correto de se fazer, entendeu? Porque senão o resto é chute. Entendi. Bom, estamos finalizando, então vamos fazer aquela pergunta clássica que tem nos finais dos processos, né? Queira ilustre perito tecer quaisquer comentário que achar pertinente, deixar algum recado. A perícia ambiental ela é um campo de trabalho enorme para os profissionais, independente se ele é formado na área ou não, porque cada área de atuação, seja o engenheiro civil, mecânico, eletricista, geólogo, ele pode atuar com perícia ambiental dentro da sua área de formação. E muitas vezes um campo de trabalho que poucos profissionais conhecem é assistência técnica judicial ambiental ou de outra área, que é quando você apoia as empresas, né? Eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem os cursos que a gente faz aí sobre a área, e é muito importante você, profissional, que queira buscar outras áreas de trabalho, pesquisar sobre e entender. Eu acho que a gente cada vez mais, infelizmente, acontece mais crimes ambientais, mais problemas ambientais, e isso traz grandes transtornos, mas traz oportunidades para os profissionais atuarem na área. E é uma área bastante gostosa de se atuar, porque você está geralmente defendendo a sociedade. E no caso da assistência, você vai defender a empresa, né? A empresa poluidora, tentando minimizar os impactos ali que você faz. Mas era mais falar sobre a área de atuação. Boa, boa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Nós vamos deixar as redes sociais do Felipe, é bastante conhecido. Fique ligado aí, nós vamos ter mais episódios. Tem um episódio de Engenharia de Quinta do nosso podcast. Vai ter outros programas que também estamos desenvolvendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fui! Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Tamo junto aí. Até a próxima.